Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência à série de vídeos a respeito da reforma tributária, torcendo para que isso termine, né? Todo mundo fala que nós temos que fazer essa reforma tributária no máximo até o final desse ano de 2019. Como nós estamos no final de agosto, né? Falta setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses para fazer. Vamos verificar se isso vai ser possível. Mas neste vídeo aqui nós vamos dar mais uma notícia que já falamos muita. É que surgiu um novo projeto. Aliás, não será por falta de projeto que o Brasil não conseguirá fazer uma reforma tributária. Eu tenho a impressão que nós estamos chegando a quase 30 projetos feitos por advogados, economistas, políticos, empresários, entidades civis, entidades oficiais, tem de tudo, né? Tem projeto para todos os gostos. E agora surgiu mais um novo, né? Na realidade, esse projeto ele foi protocolado lá na Câmara dos Deputados, no último dia 16 de agosto, pelo deputado federal Luiz Miranda. Esse Luiz Miranda é um deputado do Distrito Federal. O que ele fez? O Luiz Miranda bolou lá um projeto que ele é diferente de todos os demais, nós vamos ver daqui a pouco pelos seus detalhes, etc. E ele protocolou lá na Câmara como um anexo, né, como um anexo na PEC 45. Tem lá como uma emenda na PEC 45. Né? A PEC 45 é um projeto completo e o Luiz Miranda enfiou lá como uma emenda. Né? E ele, então, está aproveitando. Na realidade, o trabalho dele, ele aproveita, como diz a sistemática engenhosa da substituição de tributos da PEC 45, né, que substitui 5 por apenas 1, né, mas promove uma série de alterações, né, que são muito interessantes. Então vamos dar uma analisada nos pontos principais que o deputado Luiz Miranda pretende inserir como uma emenda na PEC 45. Comigo aqui é a Júlia Gomes, que vai me ajudar a detalhar cada um desses pontos aí. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, o primeiro ponto principal em que a gente vai falar sobre essa emenda é o desmembramento do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, em 2 tributos, um federal e outro dos estados e municípios, denominado IVA dual, ou seja, duplo. No caso do IBS federal, o IOF também seria incluído entre os tributos federais que serão extintos, juntamente com o IPI, PIS e a COFINS. Exatamente, aí já tem uma grande diferença, né? Que na realidade o Luiz Miranda, ele pretende criar 2 IBS, um União, outro estadual. Aquela dificuldade que o pessoal acha que os estados e municípios não vão querer entrar junto com a União, tal, né? Então, a ideia dele é criar 2. E também na ideia dele, diferentemente da PEC 45, dentre os tributos federais que vão juntar para fazer o IBS, ele está incluindo também o IOF. Essa é a primeira grande diferença entre um projeto e a sua emenda. E o segundo ponto, Juliana? O segundo ponto é a retomada da tributação sobre lucros e dividendos e sobre a movimentação financeira, o IMF, para que seja possível reduzir a tributação sobre o consumo, sobre a renda das empresas e sobre a contratação de trabalhadores. Exatamente. Então veja a filosofia do projeto Miranda aqui, que é, primeiro, recriar aquela tributação na distribuição de lucros ou dividendos. Né? Algo que tem-se desde 1996 nós não temos isso, mas a ideia, muita gente está querendo voltar. E arrumar o fadado imposto sobre movimentação financeira, que é a tal da CPMF. Ele também está querendo tributar lucros e dividendos e criar algo parecido com a CPMF, porque ele está dizendo que daí pode cobrar menos no consumo, menos imposto de renda das empresas e sobre a contratação dos trabalhadores. É uma ideia aí meio maluca, né? Pondo várias coisas no item só, mas o Miranda está dizendo, mas ele tem mais. O próximo é o Imposto sobre Movimentação Financeira, o IMF,
criado juntamente com o Regramento Básico, onde é previsto o regime especial de tributação com a finalidade de suprir a função regulatória do IOF. Exatamente. Como ele está enfiando o IOF lá no IBS, então a função reguladora do IOF ela seria exercida aí pelo tal IMF, o imposto IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira, que nada mais é do que uma CPMF. Muito bem, vamos em sequência. O próximo é a abrangência do IPI, que seria reduzida significativamente, mantida apenas com a finalidade de desestimular o consumo de determinados bens, serviços ou direitos, em razão de risco à saúde e à segurança pública. Assim, a proposta não contempla a criação do imposto seletivo previsto anteriormente na PEC 45. Muito bem, é interessante, né, no projeto do Miranda aí, que os outros projetos, quando fala de IVA, querem criar o seletivo, que é um modelo que existe no mundo inteiro, né? Nós temos mais de 160 países do mundo que utilizam o IVA e também o seletivo. Por quê? Porque o IVA é para tudo e o seletivo é para poucos produtos, né? No projeto, por exemplo, do API é fumo e bebidas alcoólicas, tal, né? Então, só que o Miranda aqui ele tem uma ideia diferente. Não vamos criar um seletivo. Vamos pegar o IPI, que é desse tamanho, e deixar ele bem pequenininho, só mudar o nome dele, né? Então, em vez do IPI com uma tabela de incidência, etc., a gente reduz tudo, digamos, para fumo e bebida alcoólica e tá aí o seletivo, continua com o nome do IPI, né? Vamos ver, é uma ideia realmente, digamos, original, que não tinha surgido até hoje. Pelo menos o Miranda tem essa ideia nova aí. Muito bem, mas depois tem outros comentários aí, né, Júlia? Isso aí. Essas medidas permitiriam a diminuição da alta carga de tributos atualmente exportadas pelas empresas, em especial pela diminuição da alíquota do IBS, de cerca de 10%, conforme prevista na PEC 45, para 5%, além da alíquota do imposto de renda das empresas, que deve também diminuir significativamente, em conjunto com o imposto sobre movimentação financeira. Ou seja, o Senado poderá escolher qual tributo, IMF ou IRPJ, pretende aumentar e diminuir. Mas para compensar as reduções dos demais tributos e a manutenção das destinações constitucionais e a estabilidade da carga tributária total. Muito bem, o Miranda tem uma ideia original também, que é o seguinte, né? Todos os projetos, eu já falei que tem mais de 20 aí, todos os projetos eles sempre dizem o seguinte, olha, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, então nós não temos que fazer um projeto que aumente a carga tributária. E depois, os governos brasileiros, União, Estado e município, estão todos quebrados. Então não dá para diminuir a carga tributária. Veja que destino que nós temos, né? Não aumenta porque o brasileiro não consegue mais, não quer mais pagar. Mas não diminui porque o governo precisa de dinheiro e tal. O Miranda, ele tem uma ideia que não é bem isso, né? Ele fala muito em reduzir aqui, criar um outro, reduzir e tal. Quer dizer, a impressão que se tem é que, no geral, ele está querendo reduzir a carga tributária, né? Eu não sei como que vai conciliar isso com a situação dramática e caótica da administração tributária e todos os níveis de governo. Mas, de qualquer forma, está exposto aí. Muito bem, vamos na sequência. A alíquota do IMF será composta de uma parcela adicional que se destina a compensar outra medida da proposta, a desoneração das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento. A contribuição suportada pelas empresas cairá de 20% para 10%, ou seja, 2% ao ano, e terá sua base de cálculo limitada ao teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. As alíquotas dos trabalhadores serão reduzidas à metade, passando dos atuais 8% a 11% para 4% a 5,5%. Com essas medidas e a volta da tributação de lucros e dividendos, haverá uma grande contribuição para inibir o fenômeno da pejotização. Aqui tem algumas ideias envolvidas aí, né? Mas ele volta a repetir aquela questão
Se cobrar o imposto sobre movimentação financeira, não vai cobrar a contribuição sobre a folha de salários, que é uma ideia que está no projeto do governo federal aí, né? E ele repete aqui. Muito bem, mas depois de uma passagem aí, ele fala também no final que com isso, né, com a tributação de lucros ou dividendos, vai se evitar a questão da pejotização, que é um negócio que virou moda no Brasil, né? As pessoas físicas, principalmente aquelas que exercem atividades autônomas, advogado, médico, engenheiro e vai por aí afora, né? Eles, ao invés de trabalhar como pessoa física, e aí chega na tabela lá dos 27,5, ele faz uma pessoa jurídica e joga ela ou no simples ou no presumido e acaba pagando metade desse imposto. Isso é a famosa pejotização, isto é, trabalhar como pessoa jurídica, pejotizada, né? Isso é que o Miranda está querendo combater. Na realidade, uma leitura do projeto leva à condição que o projeto do Miranda é uma metralhadora giratória, né? Ele atira para tudo quanto é lado. Ele tenta resolver vários problemas que ele tem discutido para lá, para cá, né? Seria um Frankenstein de todos os projetos, tudo num só, no projeto do Miranda. É diferente totalmente da PEC 45, por exemplo, que só quer criar o IVA, não tem mais coisa, né? Então, alguns projetos são muito simples, como a PEC 45, outro um pouco mais complicado, como a PEC 110. Agora, do Miranda, nossa, tem de tudo, né? Tem para todos os gostos. Muito bem, e finalmente, o Miranda lhe diz o seguinte: a tributação sobre serviços financeiros e digitais fica somente a cargo da União, com a arrecadação sendo compartilhada com os estados e municípios. O que é essa tributação digital, por exemplo? Bom, fala-se muito que o Netflix, o Google, né, o Facebook, esse certo digital, não pagam imposto, né? Não pagam o imposto que deveriam pagar. Então, parece que a ideia é atribuir isso para a União e a União criar uma legislação específica para esses grandes players da economia mundial. Aliás, não é diferente, já tem um projeto rodando lá na Europa para tributar mais, né, a atividade essas grandes empresas da área de informática, né? Então, aqui está dito que quem vai fazer isso, no projeto do Miranda, é claro, quem vai fazer é a União. Ela cria as leis e daí pega a arrecadação e partilha com os estados e os municípios. Muito bem, então esse é o novo projeto. Surgiu agora, dia 16 de agosto. Ele está lá como uma emenda da PEC 45 e vejamos como que a Câmara, que está discutindo isso agora, como é que ela vai se posicionar em relação a esse novo projeto. Não é mesmo, Julia? Isso aí. Bom, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de lembrar para vocês: o site da CPA é netcpa.com.br, o nosso @ é netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, e para encerrar, gostaria de lembrar, hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto, que amanhã, terça-feira, dia 27 de agosto, lá na Câmara dos Deputados, haverá uma nova audiência pública, né, ali no projeto que está correndo lá que está lá na comissão especial, né? A gente vai estar monitorando, acompanhando e depois a gente conta quais são as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!